Muito bem, minha gente. Eu digo sempre que a tomada de decisões é o cerne da ação política. Não é verdade? Cada escolha, ou pequena ou grande, molda o futuro de uma comunidade, ou das comunidades, regiões e até de nações. É um cenário complexo e muitas vezes volátil. A capacidade de decidir com eficácia não é apenas uma virtude, mas uma necessidade para qualquer líder. Uma necessidade para qualquer líder ou gestor público. É muito diferente porque tem algumas nuances com relação à questão privada. Porque decisões eficazes são cruciais para a política. Na esfera política, as decisões têm um impacto profundo e abrangente. Elas afetam a vida de milhões de pessoas, influenciam a economia, definem prioridades sociais e moldam relações entre governos e a sociedade. Por exemplo, eu tive uma notícia hoje, recebi por diversas vezes, que Conquista despenca no índice que mede a qualidade de vida. Cai de primeiro para a 28ª posição na Bahia. Conquista despenca da primeira para a 28ª na qualidade, portanto, na Bahia. É o IPS, posição no IPS. Eu vou falar disso, não sei se vai dar tempo de falar isso hoje, mas amanhã talvez a gente vai destrinchar, portanto, essa matéria. São as decisões políticas eficientes, importantes, que têm que ser tomadas. É o desafio do processo decisório na questão política. Não é verdade? Por exemplo, eles dão 10 dicas, mais ou menos, para você caminhar certo nas suas decisões. Por exemplo, realizar uma análise profunda do cenário. Eu digo sempre aqui que a prefeita ela errou na condução quando indicou o seu marido para ser candidato, sem ter conversado antes. Ela vence uma eleição com mais de 58% dos votos. Muito bem, claro. Aí desarmoniza sua equipe porque a doutora Lara e doutor Alain esteve no gabinete 6 meses antes, 4 meses antes, eu não sei, 3 meses antes, e disse: a doutora Lara é pré-candidata a deputada estadual, ficaram tudo combinado, sorrisos alegres, abraços, etc. Aperto de mãos. Depois a prefeita indica o seu marido sem conversar com ninguém. Eu digo sempre na análise política, se a prefeita fosse candidata a deputada, ela teria harmonizado o seu espaço político, o seu palanque político, a sua esfera política. Mas com seu marido ela desarmonizou. 2. Promova consulta e diálogo abrangente. Consulta e diálogo abrangente não aconteceu. Agora há uma imposição. 3. Defina objetivos claros e mensuráveis. É correto, não é? Dá para vencer, não dá? Quantos votos precisa se é filiado a um partido? Quantos precisam se for filiado a outro partido? Você definiu objetivos claros e mensuráveis. Avaliar o impacto e os riscos de cada decisão. Será que avaliou? Tem que estabelecer critérios de priorização inteligente. Tem que cultivar a flexibilidade e a adaptação. Tem que se basear naturalmente em dados e evidências. Dados e evidências. Outro, investir em transparência e comunicação clara com seu grupo político. Outro, criar um processo de aprendizado contínuo, que o poder, às vezes, a gente vai sendo
blindado e a gente não tem esse aprendizado. A gente não entende exatamente o que está ocorrendo em torno de nós. Manter o foco do bem comum, ou seja, do grupo que faz parte dessa ascensão ao poder. Não é verdade? Então a gente precisa pensar nisso. E eu tenho dito aqui que a dignidade política de uma cidade é a sua capacidade de garantir a autonomia administrativa e a efetiva participação popular. Isso se traduz no poder de autogestão do município para elaborar leis próprias, arrecadar e investir recursos e na criação de canais reais onde o cidadão, onde a cidadã fiscalizam e decidem o destino das verbas públicas. Nós estamos arrecadando quase 2 bilhões. Tomamos 40 milhões de empréstimos, 65 milhões, 160 milhões, 400 milhões e arrecadando com o que nós estamos arrecadando. É necessário que a população possa efetivamente dizer, olha, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente falou agora da Francisco Sabino. Ontem nós falamos da Avenida Brumato também, já desde 2023, e a obra vai capengando. Olha, gente, o patrimônio político de uma comunidade refere-se ao conjunto de legados históricos. O patrimônio político de uma comunidade refere-se ao conjunto de legados históricos. Eu citei aqui ontem alguns políticos que já se foram, que deixaram seu legado. Falei de Irã Gusmão, Leônidas Cardoso, Orlando Leite, Nilton Gonçalves, Fernando Espínola, Jadiel Matos, Raul Ferraz, Pedral Sampaio, Hélio Ribeiro, Judásio Cário, Sebastião Castro, Everardo Pub de Castro, Murilo Mármore. Esses que nos deixaram e tantos outros que estão aí em vida. Margarida Oliveira, Guilherme Menezes, Elkson Soares, que estão aí com a gente. Então, o patrimônio político de uma comunidade refere-se ao conjunto dos legados ou do legado que essas pessoas deixaram para a gente e que a gente não pode jogar no lixo. Porque são memórias e tradições de lutas e organização social e que já moldaram a nossa cidade. Eu estou dizendo dessa informação que nós caímos do primeiro para o 28º, já não somos mais referência para ninguém. Então isso tudo representa, abre aspas, a herança imaterial e também material, que conectam todos nós, cidadãos e cidadãs, e orienta suas formas de participação e tomadas efetivamente de decisões. Então nosso capital social e capital político é isso. Refere-se à capacidade da comunidade de se articular, mobilizar e exercer influência para promover o bem comum que eu falo sempre, ou reivindicar direitos. E essa rede de solidariedade e confiança e a cultura da participação. Olha, gente, eu falo isso aqui com muita emoção, que eu vivi tudo isso. Nesse período todo eu passei por quase todos os políticos, né, que eu citei aqui, conheci muitos de perto. Negociar o patrimônio político em uma cidade envolve converter capital político. Influência, popularidade e o apoio de eleitores ou lideranças em conquistas concretas para o município ou em alianças estratégicas. Então, quando a gente cita esses nomes todos, que inclusive me arrepia, me emociona, eu digo mais, negociar de forma vil. Negociar de forma vil um patrimônio construído ao longo do tempo, através da história política de grandes personagens da nossa história, eu li aqui todos eles. A prática de negociar o patrimônio político ou apoio em troca de vantagens. A prática de negociar o patrimônio político e construir com a história de tanta gente.
ou apoio em troca de vantagens pessoais? Tem definição isso na lei. E a gente tem que tomar cuidado. Eu ontem entrevistei aqui José Willian de Oliveira Nunes, conversamos como era o nosso passado político. As pessoas eram o que eram e não tergiversavam. Não chafurdavam, acima de tudo, na lama da corrupção. Pelo contrário, as pessoas tinham dignidade. Citei aqui pessoas que ninguém comprava. Quem era raulista, era raulista. Quem era pedalista. Quem era tiãozista, era tiãozista. E a gente tem que respeitar esse patrimônio político. Nós estamos jogando na lama. Aí sim é chafurdar. Eu estou com uma entrevista para passar que João fez do doutor Armênio Santos, que foi secretário de saúde lá chegando no Novinho Conquista, há mais de 40 anos atrás, me parece que 43 anos atrás, ou 40 anos atrás. E ele sabe como é que era essa definição política. Aí hoje eu convidei a doutora, para conversar, ex-secretária, para conversar com a gente, ela que acaba de deixar, portanto, a Secretaria de Saúde de Conquista. Ela que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia de Salvador, especialista em saúde pública e auditoria de sistemas de saúde pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e enfermagem do trabalho pela Faculdade Holística em Curitiba, com ampla experiência na área da saúde. Já atuou no município de Conquista, por exemplo, como subsecretária de saúde, diretora da atenção programática e especializada, coordenadora da auditoria do município e como enfermeira sanitarista na vigilância epidemiológica na pandemia do Covid-19, entre tantas outras coisas, na UTI do Hospital São Vicente, né? Entre outras coisas. Eu estou falando da secretária Fernanda Oliveira Maron, que deixou o cargo e a gente vai conversar com ela. Secretária, boa tarde, prazer falar com a senhora. Boa tarde, meu amigo Deusdete, boa tarde a todos os ouvintes de Vitória da Conquista. É um prazer estar falando aqui pela primeira vez com vocês e para essa população que eu tenho tanto respeito, que é a população de Vitória da Conquista. Muito bem, secretária, eu vi a senhora em uma foto, inclusive recebendo seu primo carnal. Só lembrando aqui, a secretária, ela é prima carnal de ACM Neto, né, é pré-candidato ao governo do estado da Bahia pela União Brasil. E nessa recepção, a senhora estava com o vice-prefeito, o doutor Aloysio Alain. Estava também com a vereadora e pré-candidata a deputada estadual, a doutora Lara. Isso tem a ver com a saída da senhora. Eu estou falando de dignidade política, sabe, secretária? Isso tem alguma coisa a ver com a sua saída da Secretaria de Saúde? Na verdade, Deusdete, como todos sabem, né, do meu carinho, do meu respeito por ACM Neto, e eu sempre falo que eu continuo e sempre continuarei ao lado do nosso líder, que é ACM Neto. Então, naquele dia, na sexta-feira, ele veio, né, na verdade, nós passamos a tarde e realmente o doutor Alain estava presente, a doutora Lara, estávamos, na verdade, entre amigos, né? Então, assim, foi um momento de recepcionar mesmo o nosso amigo, né? O nosso querido ACM Neto. Muito bem. Eu queria entrar... Então, a senhora diria que não tem nada a ver com a sua saída em função da senhora apoiar... eu queria que a senhora afirmasse também. A senhora apoia a pré-candidatura à deputada estadual da doutora Lara, é isso? Ou eu entendi errado? Não, na verdade, meu amigo, assim, eu ainda, né, não declarei o meu apoio a nenhum candidato ainda estadual, mas fato é que eu admiro aí o nosso grupo político e devemos fortalecer, né, alguém mesmo daqui da região. E é por isso que eu estava naquele dia conversando, dialogando, tenho um respeito muito grande por doutor Alain, né, pelo seu caráter, pela sua forma de conduzir coisas. Então, assim, ainda é algo que nós ainda iremos conversar
né? E o que for melhor, com certeza eu estarei ao lado. Olha, nós estamos sabendo da inauguração hoje do posto de saúde, que foi o primeiro de Conquista, que é o posto de saúde Regis Pacheco, né? Foi o primeiro posto de saúde que era ali próximo à prefeitura, que depois foi para a outra avenida, ali subindo Santo Antônio, e que foi totalmente refeito, e a inauguração hoje. A senhora acompanhou a construção total, como secretária, na diária, e observando e olhando tudo. Fiquei sabendo, e não sei se a senhora ficou sabendo, que a placa já estava confeccionada, inclusive com o nome da senhora como secretária, a prefeita Sheila, o vice, doutor Alain, e que retiraram o nome da senhora. A senhora ficou chateada com isso? Na verdade, meu amigo, é assim, realmente a unidade do Regis Pacheco é uma unidade que vem e é um ganho para a população de Vitória da Conquista, não só para também dando condições aos nossos servidores de trabalho, né? Uma unidade que sempre foi uma casa alugada e agora está, né, será agora uma unidade própria, né? Lógico que isso tudo começa ordem de serviço ainda na gestão do meu amigo e colega, doutor Vinícius, né? E Ah, realmente eu tive a oportunidade de caminhar durante todo esse período. Tive com relação à obra, né? Imediatamente a gente teve a intervenção, eu acompanhei do período da obra, inclusive, né, estive quarta-feira na obra, inclusive também com a ideia de inauguração da primeira sala de Lilás, né, para acolhimento às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Então eu tive essa iniciativa junto à nossa equipe aí da atenção primária de colocar a primeira sala Lilás no Regis Pacheco. É o que eu sempre falo, o reconhecimento tem que vir da população e também da minha consciência de que eu me dediquei ali naquela unidade e que tenho certeza que esse legado ninguém irá apagar. Em relação à placa, ah, tive nenhum tipo de vaidade, né? Vaidade do poder, vaidade política, eu nunca tive esse tipo de vaidade. Quando me questionaram, né, de que o meu nome permanecesse na placa, eu falei, façam o que for melhor para vocês. Porque eu sei e entendo também que possa ser que pelo fato de eu não estar mais como secretária, poderia ter qualquer tipo de implicação legal. E eu gosto das minhas coisas, né, tudo dentro da legalidade. E eu deixei bem claro para eles. Agora, lógico que o fato de realmente já estava pronta, eu já tinha sido comunicada que a placa já estaria pronta, que seria inaugurada com o meu nome, e realmente hoje eu fui pega de surpresa com a retirada do meu nome da placa. Mas, como eu falei, Deusdete, eu não me apego a essa questão de ter meu nome, de não ter, o que a população de Vitória da Conquista irá ter, que é uma assistência, né? E também que os servidores merecem um espaço digno de trabalho. secretário, nós sabemos que a prefeita está hoje com uma assessora de marketing e marketing político, que na sua prática eu conheço um pouco da prática dessa pessoa e joga pesado. Joga pesado, inclusive, de perseguição. E há um caminho nesse sentido, nessa assessoria de marketing e assessoria política. Por exemplo, secretária, hoje, no discurso da prefeita na inauguração do posto de saúde, ela fez discursos duríssimos contra vereadores e nós sabemos a quem estava encaminhando esses, como é que eu diria, esses embates ou essas formas fortes e desagradáveis no discurso. Foi direcionada à doutora Lara e também ao vereador Diogo Azevedo, é natural. Há uma prática política nisso. A senhora que esteve aí no poder público municipal, é muito desagradável quando você caminha num período de perseguição, a senhora não acha? Com certeza, meu amigo. Na verdade, eu tenho um caminhar na Secretaria de Saúde. Eu não entrei na gestão da prefeita Sheila Lemos, eu entrei na época ainda do saudoso Wesley Guzmão.
né, em que eu entrei em 2020, eu entrei como técnica da vigilância epidemiológica na época da pandemia do Covid-19, tive um caminhar, reconheço o meu caminhar, reconheço o que a prefeita, né, também fez por mim durante o meu período de gestão, porém, existem algumas coisas que eu não posso, enquanto profissional, aceitar. E eu sempre falo, né, nós temos nossa vida profissional e o que temos que deixar, né, para nossos filhos é realmente o nosso legado de honestidade, nosso legado, né, do que a gente construiu. E eu não poderia deixar tudo o que eu construí, né, em algum momento fosse destruído. Então, assim, saí realmente da secretaria de uma forma muito magoada, porque quando nós assumimos como secretária, nós queríamos ter autonomia, e nós não temos autonomia, eu não tinha autonomia na Secretaria de Saúde, a verdade é essa, né? Nós tínhamos profissionais o tempo inteiro interferindo por conta de laços de amizades internos, né? E eu gosto, na verdade, de trabalhar porque gestão faz parte e envolve 3 pilares, que são processos, que são pessoas e que é a própria tecnologia. Então, assim, a gente encontrou, né, quando eu assumi a secretaria, precisava realizar diversos ajustes, né, relacionados principalmente a processos, mas o tempo inteiro se esbarrando porque não tem condições financeiras, e a gente entende, realmente os recursos que chegam ainda para a saúde precisam realmente chegar mais, né? A saúde, ela precisa ser mais financiada, mas a gente também precisa ter gestão dos nossos conta dessa ausência de autonomia, ausência dessas pessoas que ocupam determinados cargos e que não são pessoas que eu realmente confiava, eu resolvi, na verdade, né, já estava muito insatisfeita. E a partir daí, e aí né, a minha saída foi desejo da prefeita. Ela entrou em contato comigo, dizendo que o que eu tinha entregue para a saúde, o que eu tinha trazido de recursos para a saúde, né? Eu escutei 3 frases dela que realmente me deixou muito magoada. E a partir dali, dessas 3 frases que ela colocou, eu achei que o momento de encerrar seria esse, porque se eu não estava tendo um reconhecimento da nossa gestora, não fazia mais sentido eu permanecer em um governo em que ela não estava entendendo que eu estava fazendo um bom trabalho, né? Então, assim, diante dessas insatisfações e também de interferências de colegas secretários, né? Era uma secretaria que a gente sofria interferência por conta de vínculos de amizade, porque queria mesmo interferir, e foi quando veio uma decisão de passar por cima de mim, sem minha ciência, de encaminhamento de um determinado documento. Então, a partir daí, né, em que eu vi que eu não estaria desempenhando o meu secretária de saúde, eu preferi recuar, né? Lógico que a prefeita, ela me ligou, ela reconheceu no outro dia, né, a fala que ela teve dura comigo, né? Porque a verdade foi uma fala dura comigo, mas infelizmente, diante de tudo que foi colocado, eu sou uma profissional, tenho mais de 20 anos de formada e tem coisas que realmente a gente não pode aceitar. Então, na verdade, foi essa situação que aconteceu e aí, né, levar qualquer esclarecimento, mas fato é de cabeça erguida, de que eu me dei o melhor para a Vitória da Conquista e estarei aqui em Vitória da Conquista, né, como achavam que eu estarei aqui em Vitória da Conquista, lutando pelos nossos servidores e lutando pela nossa população. Secretário, nós ficamos sabendo, e me parece que há um desmentido, tiveram até reuniões para tentar desmentir isso, mas há um buchicho muito grande no meio político. Eu até pedi uma nota da prefeitura que pudesse, eu gostaria muito que fosse desmentido isso com a dimensão necessária para isso. Nós ficamos sabendo que o ex-secretário de Brumado, Cláudio Soares, me parece que é Cláudio Soares o nome dele, secretário do ex-prefeito Eduardo Vasconcelos, que não tem prestígio nenhum na cidade de Brumado mais, mas está demonstrando que pode ter prestígio em Conquista, que é lamentável, e eu fico falando sempre da nossa dignidade política. Então a gente não pode perder na política que um ex-prefeito de Brumado possa mandar em Conquista. A senhora
A senhora chegou a pensar e a saber de que a senhora poderia estar sendo retirada do cargo para se colocar uma outra pessoa com interferência política mesmo? Sim, sim. Inclusive, uma semana antes do acontecido, eu recebi uma ligação dizendo que uma determinada secretária do próprio governo da prefeita Sheila Lemos estaria articulando juntamente com o ex-secretário de Brumado. Eu não tenho nenhuma aproximação com o secretário, não sei como foi seu trabalho desempenhado, só tive um momento de uma reunião em uma reunião de comissão intergestora regional, que é a CI, que é um dos nossos espaços aí com os secretários, na época que ele ainda era secretário, mas justamente a pessoa me falava justamente sobre isso, de que provavelmente eu iria sair por conta, né, por conta aí da candidatura do esposo da prefeita, que a possibilidade dele assumir seria grande, uma vez que ele trabalha juntamente com séries na Fundação Pública, né, ou no Hospital Isaú Matos. Então, ele já trabalha na fundação. Quando aconteceu isso da prefeita realmente entrar em contato comigo, na mesma hora eu associei. Tanto que ela ainda falou, eu queria muito que você pede a exoneração, ela ainda me sugeriu que eu solicitasse a exoneração. Eu falei que eu não iria solicitar a exoneração, que ela pudesse me exonerar e que eu ficasse pelo menos até a inauguração do Regis. Porém, diante daquela situação, né, do telefonema, não caberia mais eu continuar já sabendo que eu iria sair, né? Então, assim, realmente chegou até a mim a história de que o ex-secretário poderia ser um dos nomes, né? E, assim, o meu desejo é que caso seja, né, nós estamos aqui na torcida, porque o que queremos cada vez mais é uma saúde fortalecida e sempre o fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Então, definitivamente, a senhora teve conhecimento, nós tivemos aqui também conhecimento de bastidores. A saída da secretária Fernanda Oliveira da Secretaria de Saúde do município de Conquista. Efetivamente, é uma questão política, partidária e eleitoral. Não é isso, secretária? Isso, exatamente. A gente entende, né, que tem todas as articulações, apesar de que eu tenho minha posição política, a minha posição política partidária, eu tenho a certeza de quem eu sou, né? Porém, eu também me considero que eu estava ocupando uma pasta de uma Secretaria de Saúde que eu precisava ser muito técnica para conduzir da melhor forma a saúde no nosso município. Então, né? Então, assim, a gente entende que tem todas essas articulações, mas que a gente espera que a pessoa que seja colocada na saúde que venha, né, trazer mais benefícios para a nossa população e também para os nossos servidores. Esse sabe, Deusdete, de coração, eu quero que cada vez mais a saúde do município de Vitória da Conquista seja fortalecida. Eu nunca sonhei em ser secretária de saúde, a Secretaria de Saúde caiu, na verdade, no meu colo, na época que doutor Vinícius saiu, né? Mas eu também tinha certeza que no dia que eu assumisse a Secretaria de Saúde seria meu fim, né, na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista. E na oportunidade eu queria agradecer a todos os servidores, colaboradores, a todas as mensagens de carinho que eu estou recebendo da população. Realmente, assim, eu não imaginava o quanto eu estava sendo querida pela população. Então eu queria, Deusdete, agradecer mesmo de coração a toda a população, porque o que, na verdade, mais nos motiva é sair, que eu estou saindo realmente de cabeça erguida. Muito bem, secretário, eu queria agradecer a senhora por atender a gente tão gentilmente e desejar a senhora uma caminhada bacana. A senhora tem talento, tem experiência para isso e os caminhos estão aí para a senhora seguir. E aí a senhora continua na torcida do seu primo, né? Vinha ser governador do estado, o ACM Neto. Um abraço para a senhora, felicidade e sucesso na sua nova caminhada. Eu agradeço também, Deusdete, pelo carinho de todos aí da comunicação. Sempre vocês foram parceiros e com certeza estarei aqui na torcida e acompanhando e trabalhando, né, por ACM Neto. Então, muito obrigada a oportunidade. Então, só para fechar aqui, que tem muitas perguntas nesse sentido, só para fechar. Estadual, a senhora ainda vai definir. Isso, deputado estadual, quem a senhora vai apoiar ainda vai definir, é isso? Isso, exatamente. Até a semana que vem eu já devo estar definindo já. Eu agradeço a senhora. Já almoçou, secretária? Já almocei, meu amigo. Então, muito obrigada. Um abraço, já almocei. Um abraço, meu amigo. Tenha um bom dia. Bom dia. Ou boa tarde, bom dia. Boa tarde.
Muito Boa bem. tarde, verdade. Falamos Tchau. aí, portanto, com a secretária Fernanda Maron, ex-secretária do município de Conquista. Vocês ouviram bem o que está acontecendo nos bastidores da política de Conquista. A prática de negociar o patrimônio político ou apoio em troca de vantagens pessoais é lamentável. É muito lamentável. Mais uma vez eu vou citar esse patrimônio, vou citar alguns aqui, porque tem tantas pessoas, para que a gente possa pensar seriamente quem é Conquista, quem foi Conquista e quem é Conquista. Citando Irã Guzmão, Leondas Cardoso, Orlando Leite, Nilton Gonçalves, Fernando Espínola, Jadiel Matos, Raul Ferraz, Gildásio Cairo, Sebastião Castro, Murilo Mármore, Everardo Pub de Castro, Erzen Guzmão, Guilherme, esses que já foram e que estão aqui com a gente, Guilherme Menezes, Elkson Soares e Clóvis Flores. Nós temos uma história e um patrimônio político e precisamos cuidar disso. Absolutamente. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.